Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Eu sou Adolfo Brandão e estou aqui hoje para apresentar para vocês o novo podcast do HPUSMed com a série de podcast dos aprovados, onde vocês vão saber tudo que os nossos aprovados fizeram, como era a rotina, a sensação deles, o que eles fizeram de diferencial para serem aprovados. E fique esperto que são muitos aprovados. São mais de 50 aprovações em faculdades públicas de medicina no Rio de Janeiro. E hoje, com muito prazer, estou aqui para receber uma aluna incrível, que tem uma história muito legal para compartilhar com vocês, muito aprendizado, que é Maria Luísa Basílio. E aí, gente, tudo bem? Prazer, Maluzinha. A gente estava batendo um papo inicial aqui, gente, antes, e Malu, vai ser um papo tranquilo, a gente contar um pouco da sua história, o que você fez diferente, e acho que todo mundo quer começar sabendo quem é a Malu. Então conta um pouquinho da sua história, como começou a sua relação com a medicina, como que era a sua rotina no colégio. Tá. Então, assim, inicialmente foi mais no ensino médio mesmo. Eu pensava muito em psicologia, na verdade, porque no meio do ensino médio eu me mudei aqui para o Rio, eu morava em Teresópolis. Aí lá eu pensava muito em psicologia ainda. Aí quando eu me mudei para cá, na escola que eu entrei, tinha turma só para medicina. Aí eu pensei, talvez, eu não tenho muitos médicos na família, mas eu pensei, talvez seja uma área que eu me interesse. Aí, como era turma medicina, acabava que os professores falavam algumas coisas, aí eu pensei, não, acho que é uma área que, eu realmente me daria bem, assim. E aí, foi isso, no ensino médio, que eu comecei a pensar e comecei a ir atrás. Só que meu segundo ano de ensino médio foi na pandemia. Então, foi o ano que eu comecei a estudar mais, assim, pra valer. No primeiro ano eu fiz o Enem já, só que só como treineira. Eu saí, 3 horas, eu acho que libera, né? Eu saí 3 horas e, enfim, fiz no primeiro ano. Aí no segundo ano eu já fiz com mais vontade, porque eu tava com 16 ou 17. E eu tenho um primo que fez medicina que passou com 16 anos. Então eu pensava, nossa, eu vou também, é o DNA. Aí, como foi na pandemia, eu estudei muito. Eu não tinha nada pra fazer, eu não saía de casa na época da pandemia. Então, eu realmente estudei muito, assim, assinei aqueles cursinhos, baratinhos, assim, e fiquei estudando. Só que, eu ainda tava no segundo ano, não tinha aprendido tantas coisas assim. Então, para um segundo ano foi válido. Aí, terceiro ano, que tinha voltado tudo, tinha voltado a viver mais, assim, e tal. Aí dei uma enlouquecidinha, não estudava tanto, assim, não. Aí chegou o final do terceiro ano, não tinha dado em nada, eu fui atrás de fazer cursinho. Muito bom. E aí, então, do segundo ano você era muito estudiosa, e no terceiro você resolveu viver a vida porque ficou presa, né? Resolvi aproveitar muito um pouco. Bem. Mas o que mudou, assim? Você estudou no segundo ano. Queria que você contasse um pouco da sua rotina no segundo ano, né? Com esses cursinhos que você fazia. E o que mudou quando você começou a estudar para valer mesmo? Assim, começou o cursinho, o que você sente que mudou no primeiro ano? Assim, no segundo ano, eu até, fazia, mentoria, assim, online. Só que, eu não conhecia nada, sabe? Então, eu assinei, acho que umas 2 ou 3 plataformas. Então, era muito, assim, perdida. Eu não tinha uma rotina muito certa. Como eu só ficava em casa, eu fazia a minha rotina, sabe? E ainda não tinha muita maturidade, assim, pra definir, não, eu preciso revisar isso, preciso revisar aquilo. Então, eu estudava mais da minha cabeça mesmo, matemática. Eu não tinha tanta dificuldade em matemática. Então, eu, vou estudar só matemática, porque era algo que eu achava mais tranquilo. Aí foi isso. Aí, quando eu entrei no primeiro ano de cursinho mesmo, depois do ensino médio, que eu entrei no cursinho presencial, né? Aí eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo. Aí, acaba que a gente tem contato com pessoas que já estão há mais tempo e tudo. Aí eu fiquei, talvez a rotina seja um pouco mais complicada do que eu pensei. Aí, no cursinho, eu via muita aula, porque era uma rotina só, era aula praticamente o dia inteiro. E, como eu ainda não tinha pego o ritmo, assim, eu precisava fortalecer bem a base. Então, eu via muita aula no meu primeiro ano. Todas as aulas que tinham disponíveis lá você assistia. Tava vendo tudo. E aí o que você fazia depois no contraturno? Assim, acabavam as aulas, você fazia... Então, quando
quando era à tarde, as aulas eram de manhã, aí à tarde, às vezes, ou tinha aula também, ou era tempo pra fazer a matéria. Aí, tipo, eu fazia as questões, só que não era aquilo, tipo, ai, essa matéria aqui eu não entendi muito bem, eu vou ver de novo. Era tipo, fiz a matéria de hoje, tá bom, tá pago, acabou. Então, tipo, eu não sabia, tipo, dividir, assim, o que era pra eu fazer de novo ou o que era pra deixar. Eu deixava tudo, eu achava que tava funcionando. É um dos grandes erros do primeiro ano de cursinho, né? O aluno tá mais preocupado em dar check e tá em dia exatamente. do que de fato em aprender. Exato. E aí como que era, assim? Porque a tendência às vezes você tá construindo uma base, falou que veio com um histórico do ensino médio não tão forte assim. A gente sabe que o tempo de aprovação está associado em 3 fatores: histórico, método e mentalidade. E com o histórico um pouco mais deficitário, você precisa ter um método bom e uma mentalidade forte. Só que você começa o terceiro ano, o primeiro ano do ensino do cursinho imatura. Então você provavelmente não acompanhava o andamento do curso. E então eu queria saber como que era, assim, porque o cursinho devia avançar e você ficava preso. Como que era isso? Então, tipo, eu tinha um pouco de dificuldade de entender o que era bom pra mim, porque, tipo, eu via muito falando, porque os aprovados fazem muito simulado, fazem muito não sei o quê. Aí, tipo, chegou o final do ano, aí eu achei que era o suficiente eu ficar só em simulado. Só que eu não tinha a base certa, tipo, pra viver só de simulado, entendeu? E, tipo, eu acho que meu problema maior foi eu achar que era só fazer aquilo ali, tipo, ver a aula, fazer exercício e acabou. Não revisar as coisas que eu tinha pra revisar depois. Eu não sabia muito o que fazer, entendeu? Você ficava preso nessa questão da organização. E assim, uma coisa também que acontece, como que era Beleza, os aprovados fazem muito simulado, mas eles têm que chegar no nível para fazer o simulado, como você relatou. Mas também tem uma coisa importante, o simulado, ele ativa o que você sabe. E o que aumenta a tua pontuação é aprender coisa nova. E um erro muito comum, eu queria que você falasse, assim, como foi tua experiência no primeiro ano, é sobre a correção. Você tinha o hábito de fazer diagnóstico de simulado, você fazia uma correção ativa, você só olhava o gabarito que estava por aí. Conta um pouquinho da tua experiência. Eu não corrigia. Assim, corrigi de ver certo e errado. Não chegava para tipo, por que eu errei essa questão? Sabe? Eu acho que foi um grande diferencial, porque no último ano eu fazia muito isso. Eu focava muito mais em ver meus erros, tanto que eu estudei o ano quase todo só vendo as coisas que eu errava. Eu tinha um rendimento, sentia que tinha um rendimento péssimo, porque eram coisas que eu estudava que eu realmente tinha dificuldade, mas que foi o que me fortaleceu, porque, tipo, as coisas que eu sabia, eu já sabia, eu não tinha que ficar fortalecendo algo que já estava forte, assim, na minha cabeça, sabe? Então, tipo, no primeiro ano, eu acho que o que faltou foi isso, foi focar nas coisas que eu errava, saber dividir. Porque quando eu corrigi o simulado, eu não ficava tipo, nossa, eu tô errando isso aqui direto, essa matéria eu tô errando direto. Era só tipo, nossa, linguagens eu acertei tanto, matemática eu acertei tanto. Vamos tentar trazer um exemplo prático para nossa audiência aí. Matérias que você tinha dificuldade e que você no primeiro ano você acha que negligenciou. Conteúdos mesmo, tipo, função quadrática, calorimetria, você lembra aí mais ou menos desses temas? De matemática eu tinha dificuldade em log, tinha dificuldade matriz, até hoje eu não sei matriz. Eu tinha dificuldade nessas matérias que acaba que a gente não dá tanto foco pro Enem, porque a gente sabe que não cai todo ano e não cai muitas questões. De naturezas, química eu não tinha tanta dificuldade assim. Tipo, química eu consegui fortalecer uma boa base no ensino médio, eu tive bons professores no ensino médio, eu consegui pegar assim direitinho. Biologia. Eu vou ser sincera que eu não lembro que eu tinha dificuldade. Física eu tinha dificuldade em tudo. Não sei se você lembra, eu tinha dificuldade em tudo de física, tudo. Com certeza. Então, estudei física desde o início do ano, tipo, tudo assim. De linguagens eu tinha um pouco de dificuldade de saber, de interpretação mesmo, saber o que estava pedindo ali na questão. E humanas, eu tinha um pouco de dificuldade em história na questão, tipo, de me organizar nas datas. Tipo, se era uma questão que só tinha a data, que não contextualizava o que era, o que estava pedindo, eu não sabia dizer, tipo, isso aqui é República, isso aqui era Vargas. Eu não tinha isso consolidado. Não consegui identificar, né? Eu tentava matar muita coisa por interpretação. Que as pessoas acham que humanas, com interpretação voa até 36, 38 e acabou. Não, nada. Não dá pra você romper os 40, que hoje é necessário pra passar em medicina. Exato. E nesses anos tá muito conteudista humanas também. Então, tipo, é bom fortalecer. E nesse primeiro ano, como que era, assim, a tua relação emocional, assim? Como que era estar no cursinho?
você conseguia lidar bem com, às vezes, outros colegas, amigos, na faculdade? Como é que era essa tua relação, assim? Como é que era a tua rotina? Você ficava só de manhã, ficava de manhã até que hora, e até que horas? Fazia alguma coisa após o cursinho? Como que era isso? Então, questão emocional, eu não era mal não, sabe? Porque, tipo, eu tinha noção de que era uma caminhada, que talvez fosse longa, eu esperava que não, mas imaginei que talvez fosse longa, eu tinha contato com pessoas que estavam no cursinho há mais tempo, então, tipo, eu já preparava um pouco meu emocional para caso não desse num primeiro ano de cursinho. Mas com relação a amigos na faculdade, eu não ligava muito, porque, tipo, eu nunca tive nenhum amigo próximo que, tipo assim, passei pra federal direto do ensino médio. Então eu não ficava, tipo, nossa, pô, queria estar Você não tinha lá. essa comparação, né? Não, porque, tipo, muita gente do meu ensino médio tinha ido comigo pro cursinho. Então eu pensava, tipo, pô, tamo aqui lutando junto, tal, vai dar certo em algum momento. E o que mais você pergunta? Esqueci. Não, e como é que era a sua rotina? Se você fazia alguma coisa de noite, se tinha hábito de sair, se só ficava ali focada no cursinho? Então, no primeiro ano, eu saía final de semana, não tinha esse problema. E chegava cedo, acho que eu chegava no curso umas 7. Eu chegava no horário, assim, das aulas, porque era o que eu via. Então, acho que a aula começava às 7 ou 7h30. Chegava no horário mesmo e ia umas 7 horas da noite. Isso todo dia. Muito bom. Você sempre foi disciplinada, né? Essa é uma verdade. De todas as coisas, acho que você sempre, assim, a disciplina sempre foi um ponto forte. Minha família sempre... Isso eles podem exigiu, ter orgulho, né? Eles sempre me mantiveram na linha. E assim, você falou anteriormente sobre o seu primo, né? Foi primo que passou com 16 anos. E se em algum momento pesou sobre você, você não falou dos amigos, mas, tipo, tinha essa comparação na tua família? Falavam isso com você? Você sentia essa pressão? Como é que era? Não, na família não. Aí que tá. Tipo, a minha família me deu muita disciplina, mas minha família nunca me cobrou muito. Isso era meu mesmo. Tanto que minha mãe, todos esses anos, ela sempre brigou muito comigo, porque eu me pressionava muito, muito mesmo. Mas, tipo, de família não. Eu só pensava, tipo, pô, ele passou com 16 anos, tô eu aqui com 18 anos ainda, né? Vamos querer, sendo que é mó bobeira, né? Exatamente. E o que você acha assim, Mauzinho? O que você acha que foi o nosso maior erro no primeiro ano? Porque assim, o que eu vejo, analisando agora a tua história, olhando para trás, em retrospectiva, eu vejo que no primeiro ano você teve a disciplina sempre muito forte, sempre foi muito centrada, nunca foi de não estudar, assim. Mas eu sinto que às vezes, né, como todo mundo no primeiro ano de cursinho, quer pular etapas. E você falou sobre isso. Eu tive assim, a gente vai conversar com vários alunos aqui, e muitos deles, às vezes, não respeitam o nível que eles estão. E isso atrapalha completamente o processo, porque se você quer fazer prova sem ter conteúdo, nas provas vão aparecer os mesmos erros. Exatamente. Porque você ainda não criou aquela base. Essa é uma parte que eu acho interessante. E é também na questão de estar sempre preocupado em estar em dia. Tem mais alguma coisa que você acha que a gente deveria ter, que você olha para trás e você teria feito diferente? Conta um pouquinho disso. Assim, de fortalecer a base, eu acho que foi muito positivo, porque me deu bagagem para os outros anos de estudo. Mas eu acho isso de não ter corrigido bem os simulados, eu acho que poderia ter me alavancado muito mais eu ter focado nas coisas que eu errava, porque minha preocupação era literalmente o checklist que você falou, de tipo assim, fiz tudo que eu tinha pra fazer hoje, é isso, arrasei. Não era tipo, poxa, errei muito tal conteúdo no simulado. Então, semana que vem não vai ser a programação do cursinho, vai ser a minha programação pra focar naquilo ali. Então, acho que meu erro foi esse de pular a etapa também, porque, tipo, chegou o final do primeiro ano, eu tava, tipo, nossa, tava conhecendo todas as últimas provas do Enem, todas as últimas provas da UERJ, tava sabendo tudo. Então, tipo, só que eu realmente não tinha bagagem pra fazer aquilo tudo, ainda mais final do ano, que é quando, pelos cronogramas de cursinho, a gente vai aprendendo as matérias que são mais complicadas, né? Então, tipo, eram matérias que eu já tinha uma certa dificuldade e que eu negligenciei pra ficar fazendo simulado, que eu ainda não tava preparada pra ficar fazendo, entendeu? Mas é muito isso, tipo, primeiro ano a gente sente essa, tipo, nossa, eu preciso, o povo tá fazendo simulado, eu tenho que fazer também. O primeiro ano, eu acho que é aquela questão do aluno aí tá, eu até falo, né, que é um dos sabotadores, que são daquelas vozes internas. E um deles é aquele que é a pessoa que vive ocupada. Então ela para estudar um conteúdo, vem alguém e fala assim, tu não deveria estar fazendo simulado, não, ela quer fazer o simulado. Aí outro fala, pô, você tem que melhorar a redação. Então a pessoa não consegue parar para entender o que é melhor para ela.
Uma outra coisa, assim, que eu também queria ver que você falasse um pouco é de um sabotador que é muito comum nos vestibulandos, que é o hiperrealizador. O que é o hiperrealizador? É aquela pessoa que acha que o valor dela está no resultado. Então, assim, o primeiro ano de simulado, a gente sabe que o nosso simulado sempre foi muito exigente. Como que era você lidar com a nota abaixo do que você esperava? Como essa questão de expectativa? Como que você se mantinha disciplinada mesmo às vezes com a nota oscilando, caindo? Como que era isso? Era bem ruim, não vou mentir. Tipo, eu tenho esse grande sabotador comigo, porque, tipo, eu sempre me prendi muito à nota, não ao, tipo, tô sabendo isso, tô conseguindo consolidar legal. Era tipo, caiu de tal forma no simulado e não consegui fazer, eu não sei esse conteúdo, eu preciso aprender loucamente e saber todos os detalhes. Isso era um grande problema. Inclusive, eu vou falar logo, mas ano passado, o último simulado que eu fiz da UERJ, a minha nota foi bem baixa. E, tipo, foi bem ruim. Foi bem complicado, assim, porque dá aquela sensação mesmo, tipo, poxa, depois de tanto estudo, ainda vem assim, sabe? Tipo... Mas você acha que você lidou melhor no ano passado muito em relação melhor. ao primeiro, né? Muito melhor. Se fosse o primeiro ano, eu tava no chão, mas... É assim, a frustração vai acontecer, né? A frustração é o gap entre a expectativa e a realidade. Quem estuda quer ir bem. Só que quando o resultado não vem, o que você faz com essa frustração? Exato. Você pode chegar em casa, jogar o simulado no armário e não pegar os gaps para você poder corrigir, estudar seus erros crônicos para você poder alavancar, pensando no AutoPID, que a gente sempre trabalhou. Ou você pode simplesmente falar, cara, isso aqui que eu errei, vou sentar lá, vou me planejar, vou estudar o tempo que for, sem precisar ficar preocupado com o planejamento. E acho que aí você vê que as coisas se misturam, né? Porque no primeiro ano, você está muito preocupado em estar em dia, e você pegar para corrigir o simulado vai ocupar um tempo grande da sua semana. E aí o que é mais interessante, né? Então isso, geralmente, até para você estar assistindo a gente, é interessante você pegar aqui isso. Quem faz o que todo mundo faz, tem um resultado que todo mundo tem. E a maioria não passa. Então você quer fazer algo diferente, claro, tem que bater planejamento muitas vezes, tem que ter densidade de conteúdo, como a Malu falou, mas você precisa parar para poder estudar aí o que você está tendo dificuldade e poder alavancar. Não, com certeza. Isso foi justamente uma coisa que eu mudei. Tipo, ano passado, fui mal, fiquei mal, tudo bem. Mas eu engoli aquele simulado como ninguém. Aprendi tudo. Tentei, né? Aprender tudo, entender tudo que eu tinha errado. E nos outros, tipo, no primeiro ano, eu tinha ido mal, eu só ficava mal. Ficava tipo, nossa, caramba, tá bom. Aí segui o planejamento do cursinho, aí no próximo... Tipo, eu não tinha aquela evolução zona, sabe? Aí virava uma bola de neve, porque eu não corrigia direito, tipo, de uma forma efetiva, assim, só. Tipo, bati o olho, lia, tipo, errei, que pena. E vida que seguia. Mas e o seu primeiro ano, você acha que ele foi, assim, relativamente saudável? Você acha que você lidou bem emocionalmente com ele? Eu acho que sim. Não foi um ano que me desestabilizou muito, não. Porque... Tipo, eu tive uma vida saudável, eu saía e tudo. Tanto que no meu segundo ano, que eu surtei, foi por causa disso. Porque eu pensei, tipo, não, ano passado eu me permiti tudo, agora não. Agora eu vou me trancafiar de tudo. Aí, por isso que meu segundo ano foi bem pior. Que é o que a gente vai entrar agora. Então, você conseguiu estudar, teve essa rotina que a gente falou para eles aqui, conseguiu ter um ano um pouco mais equilibrado, né, de rotina, com estudo. Outros pilares são importantes, como sair, enfim. E aí veio o resultado. Como foi lidar com o não nesse primeiro ano? Como foi tua decisão de continuar? Você titubeou em algum momento e falou assim, cara, talvez psicologia seja a minha cara. Como que foi assim você lidar com isso? Você pensou em desistir da medicina em algum momento? Conta um pouquinho pra gente. Então, desde quando eu saí do ensino médio, eu já não pensava mais em psicologia, que eu realmente percebi que não ia bater comigo. Certo. E, tipo, a minha família nunca teve condições de pagar uma faculdade particular ou abrir essa porta. E nunca foi algo que eu me incomodei. Eu sabia que, tipo, pra eu fazer medicina, sério que eu queria mesmo, eu ia ter que estudar. Não ia ter jeito. Então, tipo, em nenhum momento, assim, eu duvidei de, será? Poxa, e se eu tentar outra coisa? Nunca me bateu. Mas depois do primeiro ano, eu fiquei, tipo, pô, será que vai demorar muito, sabe? Foi porque meu resultado não foi um resultado de desestimular, porque tinha sido melhor que o ensino médio, mas ainda estava longe. Então, foi aquela sensação de, tipo, poxa, quanto tempo será que eu vou
demorar pra chegar na nota, Isso passa, entendeu? né, pela cabeça. É, Você lembra quando você acertou? no primeiro ano? É. Poxa, eu não lembro. Caraca, eu não faço a menor ideia. Eu acho que eu nem corrigi essa prova, acredita? Pra tu ver como tá associado ao que a É. gente falou. Mas de TRI também não lembra. Noção de média final. Ah, de média final? Média simples, né? É isso. Foi uns 700 e pouco. Tá. Não lembro certo, assim, mas... Perfeito, perfeito. E aí você tomou coragem e fez o segundo ano, porque isso é importante, que assim, o segundo e o terceiro ano são quando eu vejo de fato o que a pessoa quer. Porque todo mundo abre mão de um ano para realizar o sonho. Tu foi ao Exatamente. cursinho primeiro ano, a galera fica de 7 às 8, faz tudo. Então, assim, esse é o padrão. E a galera hoje em dia para medicina sabe que o normal não é passar no ensino médio, os pais têm essa consciência. Então nem cobram tanto no colégio e vão pro cursinho e falar, cara, isso é teu ano, vai. E aí você foi, né? Primeiro ano você estudou lá com a gente, segundo ano não. E eu queria que você contasse como foi esse seu segundo ano. A gente conversou um pouquinho aqui em off, mas queria que você falasse pro pessoal como foi, como era a tua rotina, o que você fazia. Conta um pouquinho pra gente. O que mudou do primeiro pro segundo? Então, mudou muito a cabeça de tipo, eu comecei a achar que era super errado eu ter uma vida fora do cursinho. Comecei a pensar, não, realmente é o que sempre falam, é sentar a bunda pra estudar o dia inteiro. E pensei, é o que eu vou fazer e é o que vai dar certo. Aí eu abri mão do meu ano inteiro. Eu chegava no curso, exatamente, religiosamente, 6h40 da manhã, acordava 5 horas e chegava em casa umas 8h30, 9 horas da noite. Saía do curso umas 7 e pouca, assim, da noite. Então, eu passava o dia inteiro, de segunda a sexta. Sábado, meu simulado era à tarde, onde eu estudava. Então, eu chegava, assim, na hora do almoço e só voltava à noite para casa e passava o domingo inteiro estudando, de manhã até de noite. E aí, se repetia. O único momento que eu tinha livre na semana era sábado de manhã. Que você não queria se cansar pro simulado, né? Pra eu ter um bom resultado. Então, tipo, foi o ano inteiro, assim, eu não pausei no meio do ano, eu estudei direto. Você não teve férias? Não, estudei direto. E, tipo, eu apaguei meu Instagram aquele ano, então eu só me comunicava pelo WhatsApp e pouquíssimo. Então, foi um ano bem complicado, assim, em questão de saúde mental, sabe? Porque eu me sentia alheia de tudo, eu não fazia nada, não via ninguém de fora do cursinho. Era só minha família e as pessoas que eu convivia. Eu não falava com ninguém no cursinho. Eu só vivia de cobertor por causa do ar-condicionado e fazendo questão, fazendo prova. Eu fiquei bem alienadinha, assim. Tipo, isso mudou porque no primeiro ano eu comecei a achar errado eu ter uma vida normal. Então, eu parei tudo. Aí eu só vivia assim. Aí você falou, não deu certo, né? Pô, tive concessões aqui, sair, fazer outras coisas, então não vou sair. Esse que foi o erro. Eu achava que era esse que era o erro. Perfeito. Mas, e assim, o que você acha que isso te gerou? Você falou pra mim, queria que você contasse o episódio da psicóloga, você sempre teve psicóloga, que você falou pra gente, que você falasse isso. E como que era falar com a psicóloga, assim, tendo aberto mão de tudo? Eu chorava toda a sessão. Chorava toda a sessão, porque, tipo, como eu abri mão de tudo, e era o que ela tentava me explicar, que por eu abrir mão de tudo só por causa daquilo, a minha vida estava sendo aquilo. E tinha a possibilidade de eu não conquistar, porque a gente sabe que é muito concorrido, sabe que precisa de um rendimento absurdo hoje em dia. Então ela falava, tipo, poxa, mas aí se não der certo, o que você vai fazer? Aí eu chorava porque eu ficava tipo, não, mas vai ter que dar, não vai poder não dar certo. Você não aceitava? Não, eu ficava tipo, não, vai ter que dar certo, eu tô dando o meu melhor, tô fazendo de tudo. Só que era a questão do emocional mesmo, porque realmente se a gente deposita tudo naquilo ali, é óbvio que a gente vai esperar um resultado. E tu chega na prova com uma pressão absurda de tipo, é agora, entendeu? Foi um ano inteiro que eu dediquei a isso, é agora, sabe? Então, acho que meu maior problema no meu segundo ano foi isso, de depositar tudo naquele ano, sabe? Isso realmente, a gente chega lá, onde fala muito pra mim, eu fui fazer a questão e eu só, na primeira que eu errava, eu pensava assim, eu não aguento mais um ano disso. Quando a pessoa abre mão de tudo. E assim, alguém sempre tenta falar pra vocês, cara, a rotina, você não tem uma rotina de estudos, a sua rotina é o seu estudo. Então, o descanso, o lazer, você fazer uma atividade física, você ter momentos sociais e, claro, estudar, atenção, motivação são muito importantes. E aí você falou, Mauzinho, uma coisa aí, tipo assim, você aumentou, você acha que o seu volume do primeiro pro segundo ano aumentou. Ok,
Mas o problema no ano anterior não era só o volume, era as atividades e o modo com que você realizava cada sessão de estudos. O que mudou nos estudos do primeiro para o segundo ano? Então, no segundo ano eu comecei a ser um pouco mais independente, assim, eu não ficava mais tanto para aula. Eu comecei a tentar me guiar nas coisas que eu tinha dificuldade, mas como era eu sozinha, tipo, às vezes tem coisas que a gente não vê ou que a gente não quer fazer também. Então, tipo, eu ia me guiando um pouco nas minhas dificuldades, mas tinha coisas que eu priorizava mais. Tipo, como eu disse, eu tinha dificuldade em física. Só que eu tinha um problema que, como eu tinha dificuldade, quando eu ia mal, aí eu ficava tipo, ai, não quero ver isso, não quero ficar vendo isso. Aí eu ia fazer alguma coisa pra me validar um pouco, me sentir um pouco melhor. Então, tipo, eu não persistia naquilo ali, tipo, não, eu tô indo mal, é aí que eu tenho que ficar mesmo, entendeu? Então, acho que por eu ser sozinha nesse sentido, eu que administrar a minha rotina e eu fazer minhas coisas, esse era o meu erro. Tipo, eu estudei bastante, é um fato, mas eu não sabia muito bem aonde eu tinha que focar, entendeu? Aí o volume era grande, mas você ainda ficava meio perdida. Aí Sim. você já conseguia, você achou que já tinha melhorado um pouco a correção dos simulados, Sim. você já fazia diagnóstico no teu segundo ano de cursinho? Não um diagnóstico assim propriamente dito de botar num papelzinho, tipo, ai, tal questão era esse assunto, eu errei por causa disso. Mas era aquilo, tipo, eu dava uma olhadinha assim no simulado, tipo, abria, botava certo ou errado e ficava, tipo, não, essa matéria aqui de história, eu me lembro que no último eu realmente não fui, eu também errei. Era mais da cabeça mesmo, não era tipo, ai, deixa eu pegar meu último diagnóstico pra ver o que eu fiz de errado, o que eu errei, como é que tá agora, entendeu? Perfeito. E a UERJ, cara, quando surgiu? Porque pra quem não sabe, né, a Mauzinha passou tanto na Unirio quanto na UERJ e ela sempre quis UERJ. E assim, se vamos ver mais pra frente, que ela era muito boa em matemática, ela se tornou muito boa em matemática. E eu sempre achei curioso, porque quem é muito bom em matemática, a tendência é preferir o Enem. E de onde surgiu a UERJ nesse meio do caminho aí? Então, era o que eu estava te falando, eu não sei direito por que eu escolhi a UERJ assim, de fato. Eu sempre soube que era uma faculdade muito boa, que nos últimos anos estava com uma infraestrutura impecável para uma faculdade pública, que a gente sabe que tem uma grande diferença. E, tipo, a UERJ eu sempre ouvi falar assim que era muito boa. Eu tinha um tio que se formou lá, mas há anos, há muito tempo. E, tipo, também uma questão de que eu achava a prova de lá mais complicada que a do Enem. Então, era uma questão, eu acho que um pouco de ego também, eu acho que eu consigo isso, eu acho que eu consigo um pouco mais, sabe? Perfeito. Eu perguntei para você da UERJ, que a gente vai entrar em mais detalhes depois, porque a gente sabe que você foi pressionada pelo Enem, que eu acho que era a prova que provavelmente você performava mais no segundo ano, e aí você não se sentiu tão bem emocionalmente na prova. Como é que foi ali entre o Enem para a UERJ nesse teu segundo ano de cursinho? Então, no segundo ano, perto da prova, eu faltava a semana toda. Eu ficava estudando em casa para não ter contato com ninguém. Eu ficava literalmente trancada no meu quarto. Eu mal falava com a minha mãe, só, tipo, focada ali. Então, entre o Enem e a UERJ, eu decidi que eu não ia mais pro curso. Aí eu fiquei estudando em casa. Só que saiu o gabarito do Enem, né? Aí eu fui ver. E pelo gabarito eu não tinha ido mal. Aí eu dei aquela, tipo, poxa, acho que deu certo no Enem, sabe? Então eu acabei não estudando tanto assim pra UERJ nesse ano. Que foi um grande problema, porque no ensino médio eu não me lembro se eu cheguei a fazer prova da UERJ. Mas, não, fiz no terceiro ano, só que era exame único. E no meu primeiro ano de cursinho, se eu não me engano, foi exame único também. Então, tipo, eu nunca tinha pego uma prova discursiva pra fazer, assim, tipo, a fundo, sabe? Aí, no meu segundo ano de cursinho, eu fiquei estudando o ano inteiro, praticamente, só Enem. Aí eu fiz o primeiro EQ, tinha conseguido conceituar, fiquei naquela neura de não, preciso acertar mais, isso conta muito pra classificação. Aí fiquei estudando só pro segundo EQ, e aí quando passou o segundo EQ, que acho que é setembro, ali, agosto, setembro, Sim, né? setembro. Aí que eu fui focar na discursiva, só que com o Enem já chegando, então tava muito mais focada no Enem do que na UERJ. Aí entre Enem e UERJ que eu fui decidir estudar pra UERJ, só que teve os acertos do Enem nesse meio tempo, aí eu dei uma relaxada de, não, acho que no Enem tá garantido. E aí foi isso. Entendi. E aí, eu lembro até hoje, né,
que eu falava assim, sempre, apesar de você não estar mais com a gente no segundo ano, eu sempre torci muito por você. E aí um belo dia eu recebi uma mensagem seu no WhatsApp: pô, Adolfo, tudo bem? Eu vi que você teve muita aluno aí com nota muito alta no Enem. Você tá fazendo a mentoria por fora ainda e tal? Eu falei, não, tô fazendo por fora, mas eu faço questão que você passe pelo HPUS. Eu falei, não, vem pra cá, vem conversar que a gente vai dar certo, vai fazer dar certo. E a gente conversou muito sobre isso, né? Que tipo assim, faltava uma orientação do que estudar, do que fazer. E como foi o teu terceiro ano? Porque no segundo você abriu mão de tudo. Não fazia nada. E você sabe que eu acredito que você não tem como viver só de estudo. Você vai chegar lá na hora e você vai sentir o peso. E aí, como é que era? Conta pra galera como é que foi o seu terceiro ano de cursinho, o que você mudou aí nessa parte de rotina e também na parte de estudos. Então, eu fui atrás de você justamente porque eu lembrava de como você orientava, assim. Só que, tipo, como eu tava no primeiro ano ainda, eu não tinha tanto interesse em buscar a mentoria também, porque eu sabia que tinha muitas coisas pra eu fortalecer ainda. Sim. Aí, quando chegou o final do segundo ano, aí minha vida deu a reviravolta. Aí, porque, tipo, quando saiu a nota do Enem, foi horrível, foi uma sensação horrível, porque, tipo, eu tinha tido acertos bons, meu TRI não tinha sido dos piores, mas a redação me quebrou, assim. Então, só que eu ainda tava achando que minha nota ia dar pra UF, até por isso que eu ainda não tinha falado com você, porque a gente tava vendo se ia bater com a UF ou não. Aí, quando não deu, aí eu falei, não, é isso. Aí, assim, meu último ano foi bem mais tranquilo. Até mais tranquilo que o meu primeiro ano, que eu tava achando que eu tinha sido super tranquilona. Mas minha rotina foi bem diferente. E eu lembro de você, eu lembro até hoje, quando você me falou assim, ó, eu não vou te botar pra chegar aqui 8 horas da manhã e sair 8 horas da noite, tá? Nem que você queira. E é verdade. E foi mesmo, realmente não fez. E como é que era, assim? Vamos contar pra eles como é que era um pouquinho da tua rotina. Você chegava que horas, você ia que horas? Então, no início do ano, que eu ainda tava com a rotina do ano anterior na cabeça. Então, eu tava bem ratinha de estudar o dia inteiro. Aí, foi chegando assim, acho que até por maio mesmo, abril, eu já não tava aguentando mais. Acho que eu chegava umas 8 horas mesmo, mas eu não saía tarde não. Eu saía lá para umas 6, assim. Aí eu já não tava mais aguentando. Aí eu lembro que eu falei com você, eu falei, Adolfo, não tô mais aguentando acordar tão cedo pra vir pra cá. Aí eu comecei a chegar umas 9 e pouca, assim, da manhã, o que eu julgaria horrores em outros anos. Comecei a chegar umas 9 e pouca e dava umas 5 e meia, 6 horas, assim, eu já ia embora, ia pra academia. Não ia todo dia, que às vezes eu tinha preguiça, mas ia Mas já colocou, né? E você falou Sim. aqui que nos primeiros anos você não fazia atividade física, né? Era não só fazia estudo. nada, só estudo mesmo. Aí comecei a fazer atividade física, ia pra academia, fazia musculação, fazia spinning, eu adorava fazer spinning. Era super divertido. E final de semana era só simulado de manhã de sábado de manhã, né? E isso. Nada mais. E aí você fazia os diagnósticos e levava a correção pra... Você corrigia no sábado, corrigia na segunda, né? Como é que era? Eu tentava corrigir sábado, dependendo do horário que o simulado acabava, assim. Porque tem um horário certinho que sai Sim, o gabarito. Aí quando acabava cedo, tipo, da UERJ acaba um pouco mais cedo. Aí eu não esperava, não. Eu ia embora. Mas, com certeza, não é. Se não é, você vai mais tranquilo. Então, esse foi um ponto diferencial. E assim, como é? Porque assim, pra galera que não tem essa noção, como a gente falou do primeiro ano, o primeiro ano você vai trabalhar muito para construir a base. Tem como passar no primeiro ano? Tem, muita gente passa no primeiro ano. Foi o que a Malu falou. A gente tinha algumas reuniões, mas eu sentia que ela não aproveitava tanto, porque ela ainda não tinha essa maturidade e o nível de falar assim, olha, eu de fato posso priorizar. Aquela necessidade de estar sempre em dia, de ter dado check em tudo, era maior do que a necessidade, às vezes, até de evoluir. No nosso terceiro ano, nosso segundo ano juntos, terceiro ano dela de cursinho, já foi muito diferente. Só que tem uma diferença grande, que é, no terceiro ano, você já tinha uma base maior dos 2 primeiros, eu colocava você para estudar só o que você não sabia. Então, como é que a gente fazia? A gente fazia um diagnóstico com várias vistas, analisava tudo que ela tinha de dificuldade e planejava para 3 semanas. Então, a rotina dela era muita prova para gerar mais erro e estudo só do que ela não dominava. Então, conta como era, porque deve ser muito ruim você só estudar o que você não domina. Assim, era ruim porque eram matérias que eu achava muito chato e
porque, tipo, eu não tinha uma quantidade de acertos, assim, suficiente, que eu achava suficiente. Então era meio frustrante também, porque era sempre aquela sensação de, tipo, caraca, eu não tô aprendendo nada, sabe? Mas era ali que eu tava aprendendo realmente, né? Porque, tipo, as outras coisas, eu realmente, ano passado, já tava com a base boa. Só que as matérias que eu tinha dificuldade, eu realmente tinha que ficar revisitando várias vezes. Então era um pouco frustrante ficar fazendo essas listas toda hora, porque, tipo, física, tinha vezes eu até abaixava o brilho do meu computador, porque tinha gente que sentava atrás de mim, pra não ficar vendo meus erros, porque era muito. Aí, tipo, era essa vibe, assim. Só pra você ter uma ideia, cara, a a gente tem um lugar fixo lá no curso. E eu não me lembro, assim, eu chegava ali e ela tava lá sentada, ela sempre foi muito disciplinada, como eu falei. E esse ajuste aí mudava tudo, mas assim, pra você ver, a gente tá de fora, às vezes, eu nunca veria a Malu com vergonha dos erros no terceiro ano. É até uma informação Sério? nova, não imaginava. Mas isso é muito legal de ver, porque assim, a gente ainda fica meio, né, o terceiro ano tem aquele tipo, pô, já tá no terceiro ano, ainda tá cometendo esses erros. E aí entra numa pauta legal. Como foi recomeçar pro terceiro ano e como que era a tua relação com amigos, cara, e família em mais um ano de cursinho? Então, só ressaltando o que você falou, é legal mesmo a gente ver, porque eu achava que o povo que estava no terceiro ano sabia tudo de tudo quando eu estava no primeiro. E chegar no terceiro ano e ver que não, que a gente é uma pessoa normal o ano inteiro, é muito bom realmente. Mas, assim, ano passado a minha rotina foi totalmente diferente. Meu final de semana era ou para minha família ou para sair, inegociavelmente. Então, eu não pegava para estudar sábado à tarde, não pegava para estudar domingo. E, tipo, se eu tinha alguma coisa durante a semana, claro que, tipo, não ia pra uma festa, uma balada segunda-feira, terça-feira. Sim, não tem como. Mas, tipo, se era pra sair pra comer alguma coisa, pra ver um filme, durante a semana eu não me privava mais. E, igual eu me privei até final de semana, no outro ano, né? Mas foi bem diferente mesmo. Eu tava uma pessoa bem mais presente na vida da minha família e dos meus amigos. Perfeito. Mas eles falavam, assim, que se sentia, que às vezes falavam assim, pô, Maú tá no terceiro ano, você recebia alguma dica do tipo, pô, por que você não tenta fazer outra coisa? Isso apareceu em algum momento, em alguma dinâmica familiar ou de amigos? Então, com relação aos meus pais e minha irmã, não. Eles sempre me apoiaram muito. Tanto que eu só fiz o terceiro ano porque minha mãe falou. Porque, não foi comentado aqui, mas eu ia pro Nordeste no final do ano, né? Então, e tipo, por mim, eu ia trabalhar pra não ficar uma encostada em casa. Mas a minha mãe que chegou, ela falou, poxa, você queria tanto a UERJ, por que você não tenta estudar mais um ano? Aí eu tinha falado, ai mãe, não aguento estudar igual o segundo ano, eu não vou ter uma nota maior que a do segundo ano, porque eu não vou estudar igual. Ela falou, tá, mas tenta, é só mais um ano, tipo, a gente tá com você e tal. Então, tipo, a minha família dentro de casa nunca me pressionou com nada. Tanto que eu realmente levava bronca de me pressionar tanto. Porque, tipo, no meu segundo ano, antes da prova, eu chorei muito, muito, antes de fazer o Enem. E a minha mãe ficou lá, eu tava chorando no banheiro, super, tipo, melancólica, sabe? E minha mãe chegou lá e falou, Maria Luísa, vai dar tudo certo, você precisa se acalmar, não sei o quê. E, tipo, dentro de casa eu nunca tive essa questão da pressão. Amigos, assim, tipo, eu tive amigos que escolheram fazer outras coisas, que desistiram do cursinho, e amigos que nunca quiseram medicina. Então, tipo, para amigos que nunca quiseram medicina, é um pouco mais complicado de conversar. Tipo, não, gente, em algum ano eu vou conseguir entrar na faculdade. Porque, tipo, geralmente consegue entrar direto do ensino médio. Ou faz, tipo, um ano ali de cursinho e vai, sabe? Então, era um pouco mais complicado. Tanto que meu terceiro ano, eu recebi até desculpas. Porque meu terceiro ano, quando eu falei que eu ia entrar, mesmo sabendo que eu ia me mudar, meus amigos falaram, cara, que isso, vai curtir, vai relaxar, não sei o quê. Eu falei, não, gente, mas é meu sonho, a UERJ é meu sonho, tipo, não tenho o que fazer. E aí, quando viram que eu passei, me mandaram mensagem, tipo, poxa, desculpa que eu te mandei essa mensagem e tal. Eu sei que você tinha capacidade, não sei o quê, mas, né, foi mal, achei que você tava se cobrando muito. Então, tipo, quando as pessoas não são do meio ou não entendem muito, é um pouco mais complicado de você falar, tipo, poxa, gente, eu não vou conseguir sair sexta-feira porque sábado eu tenho um simulado pra fazer, sabe? É um pouco mais complicado de administrar isso aí. Cara, esse depoimento foi muito bom, cara. Espero que todo mundo tenha visto o que ela falou, porque isso, assim, vai ajudar muita gente a entender, porque família, geralmente, eu sempre falo isso nas palestras que a gente dá no cursinho, que
Às vezes a pessoa não quer nem ir pro Natal, né? Porque o tio fala assim, ei, você vai passar em medicina quando? Porque não entende a dificuldade do processo, né? É. A pessoa ainda acha que é só sentar e estudar. Não, exatamente. E amigos você fala assim, pô, meu amigo já tá na faculdade. Quem faz 4 anos de cursinho tem amigo que tá formando. Aí o aluno fala assim pra mim, Adolfo, a minha vida está paralisada. Exatamente. E é uma sensação assim mesmo. Tipo, no primeiro ano, eu não sentia, porque o povo tinha acabado de entrar na faculdade, em coisa que eu nem queria também. Então eu ficava tipo, tá bom. Aí, no segundo ano, eu comecei a sentir estagnada, porque eu não vivia, né? Então, realmente, a minha vida tava parada, era só estudo. Aí, no terceiro ano, tinha aquele pezinho de tipo, poxa, eu tô estudando mais um ano. Mas era aquilo, tipo, eu tava indo viver meu sonho. Então, tipo, pra família, tipo, parentes, né? Eu falava pra minha mãe que eu queria fazer psicologia. Eu falava, mãe, se perguntar, fala que eu quero fazer psicologia, não fala que eu vou estudar de novo. E como eu ia pro Nordeste no final do ano, né? Eu falava, ai, mãe, fala que eu tô só relaxando, que eu tô só esperando e não fala que eu tô tentando de novo, não. Isso aí é um momento que é complexo mesmo. Você tem que lidar toda hora com pergunta, né? E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Não, tem irrita. que dar satisfação. Não dá pra ficar dando fora na família. E irrita você ficar recebendo esse tipo de pergunta. Mas teve uma fala sua, cara, que é engraçado. Que você falou assim pra minha mãe, não, mãe, não vou fazer o terceiro ano de cursinho porque eu não vou estudar igual, então eu não vou passar. Então, assim, olha que interessante esse seu diálogo. Me parece que você terminou ainda o segundo ano, naquele momento ainda ali de se reconstruir, de não ter passado na UERJ ou aqui no Rio, e ainda tinha um pouco daquela crença do tipo, olha, se eu não vou aumentar o meu... Não tem como aumentar mais meu volume, cheguei no meu limite, só tem como diminuir. Não aguento mais um ano disso. Não tem como eu melhorar. E foi o contrário, né? A gente reduziu bastante e conseguiu ter um resultado bem legal. Fala para os alunos aí como é que foram suas notas, no seu terceiro ano, quanto você tirou. Então, do Enem TRI eu não lembro exatamente. Eu acertei 39 de linguagens, foi 42 em humanas, 40 em naturezas e 41 em matemática. E 960 na redação. Aí realmente mudou, assim, no outro ano eu não lembro quanto que eu acertei. Não tinha sido um número de acertos baixo não, só que pro Rio, por conta da redação, era sem chance. Não dava. E na UERJ, a gente ficou com quanto? 17,50 em biologia, 15,25 eu acho, em química e 18 em redação. E tem uma parada legal, né, que assim, tem que falar pra eles também, como você tava pro Nordeste, a faculdade ela começava logo após o Enem, né? Sim. Entre Enem e o UERJ, que é aquela hora de você dar aquela última lapidada para você se sentir bem preparada. E foi quando você foi para lá. Então conta como é que foram essas semanas que você fez fora, porque eu sei que essa parte também tirou um pouco do teu peso emocional. Mas quando você sentou comigo para falar, em fevereiro do ano passado, você falou, Adolfo, eu quero passar o Enem, mas o meu foco é o UERJ. E aí você saiu lá da preparação do cursinho, e como é que foi isso? Então, eu lembro que quem me convenceu a fazer o Enem de novo foi você, porque eu tava traumatizadíssima com o Enem do segundo ano, porque foi justamente isso. Eu achava que, tipo, pra eu ter um rendimento bom, eu realmente tinha que estudar todos os dias, o dia inteiro. Então, eu achava que no meu terceiro ano não ia melhorar, porque eu não ia conseguir estudar o dia inteiro de novo, e a semana inteira, sabe? Então, tipo, eu entrei no curso realmente querendo só o UERJ. Aí você falou, poxa, mas você também é boa no Enem, você tem um ponto forte no Enem, por que você não tenta de novo? Aí eu lembro que eu até falei com a minha mãe, eu falei, ai, mãe, que saco, o Adolfo quer que eu faça Enem de novo? Aí ela falou, não, mas é bom você fazer, porque senão, ela usou uma estratégia maligna, ela falou, mas aí você vai botar toda a pressão só na UERJ, você precisa fazer outra prova também. E é verdade, eu acho que se eu tivesse feito só a UERJ, teria sido muito mais pressão do que realmente foi. Mas assim, eu fiz Enem, acho que o último dia foi dia 18 ou dia 17. E dia 10. 3 e 10, E minhas aulas lá começavam dia 25 de novembro. Então, tipo, eu tive umas 3 ou 4 semanas até a UERJ, que foi dia 1º de dezembro. Aí eu me mudei pra lá dia 18, fui sozinha. Aí, tipo, eu tive que tentar... Quando eu tava aqui ainda, eu não tava conseguindo estudar muito bem, porque eu tava me organizando pra mudança. Porque, tipo, eu tinha que levar tudo, tinha que ir preparada e tal, tinha que levar meu material daqui pra eu conseguir estudar lá. Aí, tipo, cheguei lá na semana de recepção, que seria a semana dos calouros de lá, né? Porque era pra ter começado antes, mas como teve greve das federais,
acabou que as aulas só foram começar em novembro. Aí teve a semana de recepção, aí eu até falava com eles, eu falava, não, gente, eu vou voltar cedo que eu ainda vou estudar. Aí eles ficavam tipo, nossa, tipo, acho que eles se sentiam até meio desvalorizados. Gente, tipo, nossa, ela ainda vai estudar pra vestibular da cidade dela, ela já passou aqui. Aí eu saía cedo da semana de recepção, teve uns dias que eu nem fui, porque eu também não conhecia ninguém. Então, tipo, pra mim tava de boa, sair cedo, assim. Aí, a primeira semana de aula, eu faltei quase tudo. Só não faltei, acho que eu já sabia que iam cobrar falta. Aí eu fui, só que tava uma loucura, porque eu tava me adaptando à mudança. E, tipo, eu sempre fui muito próxima da minha família, assim. Então, sempre foi... Nessa época, foi muito difícil de me adaptar a ficar sozinha e longe de todo mundo. Então, eu tava com essa questão emocional, tipo, bem complicada, assim. Tava com a questão de organizar tudo, assim, como é que ia ser minha dinâmica pra ir pra faculdade, pra voltar. E me organizar pra estudar pra UERJ, porque, tipo, eu levei meus materiais, beleza, mas, tipo, tava estudando ali quando dava. Tanto que, tipo, quando eu voltei aqui pro Rio, que eu vim, a minha viagem era sexta-feira, acho que era 4 horas da tarde, aí o voo atrasou, aí eu só fui chegar aqui sábado de madrugada. Aí, quando eu vi minha família, tipo, eu tava, sei lá, 2 semanas sem ver minha família, mas quando eu vi, eu desmoronei, porque eu tava tentando construir uma maturidade na minha cabeça, mas quando eu vi todo mundo, foi assim, caraca, que saudade de estar em casa de novo, sabe? Então eu passei o sábado chorando. Eu não estudei no sábado, assim, eu só estudei nas semanas o que deu, mas eu cheguei aqui no Rio muito mal, porque, tipo, eu não tinha conseguido estudar o que eu queria, tipo, porque era o UERJ que eu queria, então eu ficava, tipo, nossa, eu preciso dar o gás total agora e tal. Vamos, é a última prova, vai dar certo. E aí, não consegui bater essa meta de estudar tudo, assim. Eu só foquei, que eu te mandei mensagem no WhatsApp. Aí você me mandou até uma tabelinha, tipo, dos top 10, top 5, sei lá, de assuntos. Você falou, ó, pega isso aí pra estudar. Que eu tinha te falado que eu não tava conseguindo estudar muito bem por causa da nova rotina, né? Aí foi o que eu foquei. Eu vi umas aulas ao vivo do curso, revi os erros. Eu levei todos os meus simulados que eu fiz ao longo do ano, levei pra lá. Aí revi direitinho, eu tinha o caderninho de erros que você me recomendou ano passado também. E ele foi incrível. Aí, tipo, eu levei isso tudo, assim, pra eu focar. E no sábado não estudei. Cheguei em casa, eu acho que eu saí com a minha mãe. Saí com a minha mãe no sábado. Aí eu entrei no carro, quando a gente, tipo, acho que a gente foi no shopping. E eu não gosto de chorar em público, né? Aí quando eu entrei no carro, eu comecei a chorar. Muito, muito, muito. Aí minha mãe falou, Maria Luísa, o que você tá chorando? O que você tá chorando? A gente acabou de sair. Eu falei, ai mãe, mas eu sinto tanta falta de vocês. Eu não tenho vocês lá. Eu não consegui estudar direito, eu não vou passar. Eu não consegui estudar direito pra passar pra cá. Justo o que eu queria, não vai dar certo, não sei o quê. Aí meu sábado terminou péssimo. Aí chegou no domingo, de manhã eu acordei bem mal também. Acordei chorando, inclusive. Entrei no banho. Aí no banho que eu falei, não, minha tristeza vai ficar toda aqui. Se eu já tô ruim pra prova, imagina se eu for com a cabeça pior, né? Então, eu pensei, não, eu vou dar o meu melhor na prova, mas eu preciso estar minimamente bem também. Então, chorei bastante no banho pra não ter lágrima na hora da prova. Eu falei, não, vai ser tudo aqui. Botei minha roupa e realmente deu certo. Depositar todas as minhas tristezas antes da prova. E isso tudo aliado com o que você falou antes, que o último simulado discursivo ainda veio a nota baixa. Não, sim, isso foi... Acho que foi uma semana depois do Enem. Mas no Enem a gente corrigiu, você já tinha ido bem, a gente tava bem esperançoso, já né? tava mais tranquila com relação a isso. Só que, tipo, como o Enem, assim, não era o que eu queria tanto, eu tava, tipo, não, no outro ano eu me desestabilizei, me distanciei, assim, da UERJ, porque eu tinha me apegado ao resultado do Enem. Eu falei, não, vou continuar. Aí sabia que tinha ido bem no Enem, mas aí chegou o simulado da UERJ uma semana depois, eu tinha tirado uma nota triste. Aí eu falei, cara, eu acho que não vai dar. Aí eu fiquei mal quando eu vi a nota, tipo, fiquei bem mal mesmo. Só que eu tentei me recompor pensando, não, tipo, eu tentava, sempre que eu ia mal, no meu terceiro ano, eu tentava manter uma cabeça mais tranquila, tipo, poxa, mas por que eu fui mal nesse simulado? E eu lembro que esse simulado da UERJ, ele tinha sido um pouco antes do Enem, acho que uma semana antes da primeira prova do Enem, sei lá. Então eu, tipo, não tava tão estável, assim, emocionalmente, porque tava nervosa pro Enem e tal, talvez com a cabeça mais no Enem, até por ser a prova mais próxima, né? Então, tipo,
ano passado inteiro eu tentava me apegar a isso. Tipo, poxa, quando eu ia mal nos simulados, porque a gente também acha que quando a pessoa tá, tipo, no terceiro ano, segundo ano, a pessoa só vai ter 1000 acertos e ir super bem. E, na verdade, não. Tem muitos simulados que a gente vai mal mesmo, é normal. Aí eu tentava sempre pensar, tipo, poxa, mas por que eu fui mal nesse simulado? E às vezes era cansaço, às vezes era só que eu tava desatenta mesmo. Então eu tentei me apegar a isso pra não me afundar mesmo. Perfeito, muito bem, isso aí. E aí, como foi, cara, assim, ver o nome na lista? Porque veio em seguida, né? Veio o ERJ e depois veio o Enem. Como foi isso? Assim, já tava uma loucura porque teve o recesso lá das minhas aulas, teve o recesso do Natal e Ano Novo. E, tipo, eu tava aqui esperando as aulas começarem, que iam começar bem na semana que ia sair resultado de Enem e resultado de UERJ. E eu não tinha falado pra minha mãe nada. Tipo, eu voltei com a minha mala pronta e não tinha falado pra minha mãe, só a minha irmã que tava sabendo que eu tinha trazido tudo. Aí eu falei com a minha irmã, né? Eu falei, ai, Bia, eu acho que eu vou ter que contar pra mamãe, porque eu tava adiando comprar passagem pra voltar pra lá. Tava adiando assim, tipo, faltando 1 semana, 2 semanas pra voltar pra lá. E minha mãe não tava entendendo por que eu não comprava essa passagem. Aí eu falei com ela, eu falei, ai, mãe, olha, eu acho que tem chance no Enem, acho que tem chance na UERJ. E eu quero ficar aqui, não quero voltar pra lá, correndo o risco de ter que voltar pra cá de novo e gastar à toa, né? Aí eu falei, mãe, eu acho que vai dar. Aí a nota saiu no dia 14, à noite, tava pra sair no dia 15, minhas aulas lá voltavam no dia 13. Aí, no dia 14 eu não consegui abrir minha nota, a minha amiga, minha veterana, ela conseguiu abrir, na verdade tinha algumas pessoas já com boletim liberado. Aí no boletim aparece sua nota e a nota de corte do curso que ela escolheu. Aí já tinha gente mandando boletim e aparecendo que a nota de corte tinha sido 88 redondo, cravado. E a minha tinha sido 88,25, né? Aí ela me ligou pra falar. Aí eu falei, cara, mas eu quero ver o meu boletim. Eu quero ver o meu boletim. Sendo que, tipo, eu não tinha pedido revisão de nota nem nada. Mas sabe aquilo, tipo, cara, eu quero ver o meu... Né? Eu quero ver o meu. Bem surto mesmo. Eu quero ver meu nome lá, minha nota lá, minha classificação. Aí eu não tava conseguindo abrir de jeito nenhum. Passei meu login pra ela lá do vestibular da UERJ, do site da UERJ. Falei, cara, tenta aí, se você conseguir. Aí foi minha amiga que conseguiu abrir a minha nota. Aí eu tava em ligação com ela. Aí ela falou, ai, Malu, abri aqui, consegui abrir aqui. Aí eu falei, ai, e aí? Sendo que, tipo, ela já tinha falado a nota, né? Aí ela falou, você tá em tal colocação, não sei o quê. Aí eu falei, ai, mentira, me manda foto. Aí eu só acreditei vendo. Aí ela mandou foto do meu boletim. Aí eu cheguei no quarto da minha irmã e falei, ai, Biela, eu passei. Eu passei. Aí a gente falou, ai, meu Deus, e agora? A gente vai fazer o quê? Aí eu desci logo, falei com os meus pais. Meus pais estavam em casa nesse dia. Já no horário, porque era bem tarde, era tipo 9 horas da noite, assim. Aí eu falei, ai, gente, eu passei na UERJ. Aí foi aquela alegria, né? Foi, caraca, mentira. Aí eu não lembro se a nota do Enem já tinha saído. Não lembro se saiu logo depois. A UERJ veio primeiro, eu acho. Né? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que, tipo, eu não tava... Foi seguido, se eu não tô enganado. Veio o UERJ e depois Enem, sim. Aí, sei que falei, ai, gente, é isso, deu certo, consegui. E foi isso. Pô, muito bom, história linda, cara. Depoimento emocionante. Eu só lembro, assim, que quando eu vi lá e te mandei mensagem, eu lembro que, tipo... A gente vive, né? A gente divide esse sonho com vocês e a gente tem esse compromisso. Então, pô, como eu sabia que você queria muito, e eu sabia que você ia passar pelo Enem, pela nota, eu tinha certeza. Mas como você queria muito a UERJ, eu lembro só ter te falado assim, pô, tá aí, conseguimos. Sim, e eu tirei um peso, você mandou em negrito, passamos o UERJ. Pô, eu falei, cara, graças a Deus. Eu fiquei muito, assim, aliviado. Foi muito emocionante depois que tua família foi lá pra gente poder gravar o vídeo. E eu queria te parabenizar mais uma vez. Obrigada. Não é fácil, são 3 anos. Eu sempre digo uma frase para as pessoas que a diferença entre a teimosia e persistência é o resultado. Então, enquanto você tá batendo na trave, todo mundo, pô, Malu é teimosa, tá estudando. E o persistente é aquela pessoa que sabe o que quer e o que muda é o resultado. Quando o seu resultado muda, a percepção das pessoas sobre você muda. Então, todo mundo hoje, amigos, família, com certeza usam você
como sinônimo de pessoa que sabe o que quer, de resiliência. Em outros momentos talvez não. Então, parabéns por isso, não é fácil chegar até aí. E, em nome do time HPUS, a gente queria parabenizar mais uma vez. E te agradecer por esse episódio, cara, incrível. Foi uma história muito bonita, tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que vão assistir. Obrigado pela presença, tá, Malu? Ai, eu que agradeço por vocês terem me chamado. Eu amei, estou me sentindo super famosa Muito com bem. essas câmeras aqui. E aí, pra gente finalizar aqui, deixa uma mensagenzinha pra quem tá tentando. Então, a mensagem que eu tenho pra deixar é... Ai, nossa, eu sou muito boba pra gravar essas coisas, tá me dando vontade de chorar. Mas a mensagem que eu tenho pra dizer: não são os erros que vão definir nada, assim. Independente de você acertar alguma coisa que os outros acham que é fácil, que é bobo. Pra você não é, e você tem que focar nisso. E focar em aprender aquilo, independente se pros outros é bobo ou não. Eu sei que são anos difíceis, ainda mais se você tiver sem ser no primeiro ano, se estiver tentando há mais tempo. Eu sei que é muito difícil a gente ter uma motivação para continuar, mas tem que seguir, porque uma hora o resultado chega, e é isso, a gente focar sempre nas coisas que a gente tá errando. Eu sei que é frustrante ficar vendo erro toda hora, mas é com eles que a gente cresce. E é isso então, pessoal. Fiquem ligados aí no nosso canal da HPUS Med. Sairão novos episódios em breve com os nossos 50 aprovados em Medicina Pública no Rio de Janeiro. E eu espero que a gente está criando esse canal para poder inspirar vocês, manter vocês consistentes e chegarem à tão sonhada aprovação em Medicina. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu.